Olá, queridos, graça e paz ao seu coração, paz perfeita a todos nesta noite. Você que está visitando agora a nossa página na internet, no Facebook, nós queremos desejar boas-vindas para você. Quero dizer para você, nosso horário é às 19h30, estamos iniciando agora porque queremos que você dê um likezinho aí, você vai se conectando, outras pessoas possam se conectar e você dar aí o endereço da onde você, qual é a cidade que você pertence, aonde você está situado, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de maneira poderosíssima. Hoje estaremos falando sobre o tema as lições dos poços de Isaac para a sua vida. Eu tenho certeza que essas 6 lições que nós extraímos do texto de Gênesis, capítulo 26, vai falar profundamente ao seu coração esta noite. Enquanto você se conecta, eu quero pedir para que você compartilhe este vídeo com seus amigos neste momento. Estamos ao vivo aqui da Mais com Cristo. E eu gostaria, nesse momento, de fazer alguns anúncios, enquanto a turma se conecta, enquanto a turma se prepara aí para acompanhar essa transmissão ao vivo, essa mensagem. Se você ainda não tem os nossos endereços nas redes sociais, o Facebook é Flávio Josilene Constantino, temos também a página da Mais com Cristo e temos o nosso Instituto de Liderança Metanoia. Nosso Instituto de Liderança Metanoia, que é uma ferramenta de capacitação às igrejas, aos pastores, à liderança da igreja. Então, depois você pode acessar lá também, Instituto de Liderança Metanoia, que você vai ter artigos, coisas interessantíssimo. Nós temos também o nosso Twitter, o nosso endereço do nosso Twitter é @Constantino_PR, @Constantino_PR. Temos também o nosso endereço no Instagram. Instagram é Flávio e Josilene Constantino. Tudo junto. Flávio e Josilene Constantino. E temos também o nosso blog. Nosso blog com endereço é flavioconstantino.blogspot.com. flavioconstantino.blogspot.com. Ou então você entra lá no Google e digita blog do pastor Flávio Constantino e já vai aparecer ali para você o blog direitinho. E é interessante, esse blog tem mais de 310 postagens entre reflexões, mensagens, devocionais, notícias. Nosso blog tem alcançado aí durante esse período que ele ficou aberto. Nós estamos reiniciando, ele ficou um período fechado de 5 anos, nós estamos reiniciando ele agora. Ele já está com mais de 132 mil visualizações. E nós descobrimos que o nosso blog andou viajando, alguns lugares interessantíssimos. Nos Estados Unidos, ele é visto em muitos lugares, na Rússia, Vietnã, Emirados Árabes, Peru, França, Portugal, Alemanha, em todos esses lugares o nosso blog já chegou. Então, esteja conectado conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. É só para acessar o nosso blog, é só entrar na página do Google e digitar blog do pastor Flávio Constantino. Amém, queridão? Então, vai aí, se conecte, dê um seu likezinho. Coloque aí pra gente também a cidade em que você está, deixe o seu nome para pedido de oração, porque às terças-feiras nós temos aqui a nossa reunião do culto doméstico aqui na nossa casa e temos apresentado a Deus algumas causas, temos apresentado ao Senhor algumas demandas e temos tirado um período de oração. A minha sogra tem passado esse período aqui conosco, também que gosta de oração, temos orado. Então depois nos comentários aí coloca o seu nome para pedido de oração, assim como você vai colocar também da cidade em que você está. Pois bem, conforme nós prometemos, nós queremos nesse instante
ler o texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 26. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 26. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 6 e depois do versículo 12 ao versículo 25, ok? Beleza? Então vamos lá. Gênesis, capítulo de número 26, do versículo 1 até o versículo 6, e depois no mesmo capítulo, do versículo 12 ao versículo 25. Acompanhe com a gente aí. Diz assim o texto sagrado: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Aleluia, glória a Deus. Queridos, você que está chegando aí agora na nossa live da Mais com Cristo, eu quero compartilhar com você esta mensagem
e dizer a você que está chegando aí agora, que o tema desta mensagem é as lições dos poços de Isaac para a sua vida. Mais uma vez eu venho aqui em nome de Jesus trazer-lhes esta mensagem abençoadora para todos aqueles que têm se alimentado com as mensagens no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram e no meu blog. Também gostaria de agradecer a todos que têm dado um feedback, têm nos ligado, têm enviado uma mensagem e dizendo que tem sido poderosamente abençoado pelas mensagens. Eu digo isso com alegria e para a glória e honra do nosso Deus, porque muitos irmãos têm utilizado essas mensagens para pregar em suas igrejas, para fazer parte da sua devocional diária. Mais uma vez, eu quero aqui compartilhar desta mensagem que Deus colocou em nosso coração. Quero lhe pedir que você fique atento a tudo quanto será ministrado aqui esta noite, porque eu tenho certeza que como Deus durante a semana falou fortemente ao meu coração, Deus também vai falar fortemente ao coração de todos vocês. Pois bem, vamos conhecer um pouquinho sobre Isaac, o herdeiro da promessa. Quem foi Isaac? Primeiro, é importante a gente saber que Isaac, o nome Isaac significa riso, ou ele rir. Esse é o significado do nome Isaac. Isaac é um personagem muito importante nas Escrituras, pois nasceu de Abraão e Sara, quando Abraão tinha aproximadamente 100 anos e Sara aproximadamente 90 anos de idade. Abrindo apenas um parênteses aqui para dizer que Sara, sua mãe, era estéril, e Deus prometeu a Abraão, seu pai, que faria dele pai de multidões. E agora, Isaac era o servo escolhido de Deus, através de quem Deus abençoaria toda a descendência espiritual de Abraão. Seu próprio nascimento foi um milagre, pois sua mãe era estéril, mas Deus efetuou um milagre e ela deu à luz a Isaac. Quando Isaac tinha aproximadamente 33 anos, Abraão recebe uma ordem de Deus de oferecê-lo como sacrifício ao Senhor lá no Monte Moriá. Mas Deus interrompeu o sacrifício quando Abraão provou que realmente iria em frente e obedeceria a ordem, realizando o sacrifício. Deus então provê a Abraão um cordeiro em lugar de Isaac. E Deus ali se manifesta para Abraão, pai de Isaac, como Jeová Jireh, o Deus provedor. Isaac, um jovem forte, belo, foi obediente a seu pai Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, Deus deu-lhe Rebeca como esposa, e aproximadamente 20 anos mais tarde, ela, Rebeca, sua esposa, concebeu e deu à luz a 2 filhos, sendo eles Esaú e Jacó. Esaú era o favorito de Isaac, porque Esaú era o homem do campo, era o caçador, mas Deus havia escolhido seu irmão Jacó para continuar a promessa. Isaac chegou a viver 180 anos, era muito rico, porque herdara de seu pai Abraão muita riqueza e acrescentado ainda mais no decorrer de sua vida. Em Isaac se cumpriu o propósito de Deus. E Paulo diz isso em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 28, que nós, a igreja do Senhor, no Novo Testamento, assim como Isaac, somos filhos da promessa. Aleluia. Você é como Isaac? Eu te pergunto esta noite. Pois bem, Isaac, agora casado, herdeiro de toda a riqueza de seu pai, habitando junto ao poço Laai-Roi, lá em Gênesis 25, no versículo 11, você vai ver essa referência. O nome do poço significa aquele que vive e vê. Foi exatamente onde apareceu o anjo do Senhor a Agar, quando esta fugia da cólera de Sara, mãe de Isaac. Esse poço ficava no deserto de Berseba,
para o ocidente do Mar Morto. Você vai ver isso lá em Gênesis 21, do versículo 14 ao 21. Isaac agora enfrenta uma grande fome onde vivia, tendo que partir dali para um lugar que a Bíblia diz ser a terra dos filisteus. Eu vou pedir para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque vamos discorrer de alguns versículos. E esse lugar em que Isaac vai agora é um lugar chamado Gerar. Ali Isaac ficou e enriqueceu-se mais, e mesmo em tempo de seca, ele semeou e colheu 100 por 1, ou seja, a colheita de Isaac nesse período, na terra Gerar, deu um lucro para ele de 100%, o que em tempo de seca, você há de convir comigo, que é extremamente quase impossível, se não for a presença de Deus, é claro, pois é notório que existe uma ênfase na palavra desse texto que lemos, que vai dizer porque o Senhor, no versículo 12, que nós lemos, no final do versículo 12, porque o Senhor o abençoava. Assim Isaac se tornou um dos homens mais prósperos da sua época. Algumas lições que a gente tira desse episódio do capítulo 26, na vida de Isaac. A primeira lição é que em tempos de escassez, a sua prosperidade atrairá inimigos. Capítulo 26 de Gênesis, versículos 15 e 16. Em tempos de escassez, a sua prosperidade atrairá inimigos. Veja, vale salientar que a prosperidade de Isaac causou inveja no povo que estava em seu redor. Por quê? Porque o invejoso é aquele que sofre porque não tem o que é do outro. A inveja é o desejo violento de possuir o bem alheio. O invejoso ele se torna infeliz porque vê o outro feliz. Você conhece gente assim? O invejoso sente-se mal porque o outro está bem. A prosperidade de Isaac começou a incomodar os filisteus. A questão da inveja, meus irmãos, ela é tão séria, porque em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, diz que o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa terrível. Ao ver o sucesso de Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, sentiu-se ameaçado, encarando-o como um rival que precisava imediatamente sair do seu caminho. Em vez de Abimeleque aprender com Isaac, Abimeleque afastou-se da sua vida. Em vez de Abimeleque observar os princípios que estavam norteando a vida de Isaac, a vida de sucesso de Isaac, Abimeleque simplesmente manda-o embora da terra. Por quê? Porque Abimeleque foi tomado juntamente com o restante dos filisteus por um espírito maligno chamado inveja. Queridos, isso é sério. O nosso sucesso incomoda não apenas os nossos pares, mas também os nossos superiores. O nosso progresso muitas vezes produz um gesto amargo naqueles que nos rodeiam. Infelizmente é assim. Vai uma reflexão aí para você, uma frase bombástica para você aí esta noite. Nossas vitórias muitas vezes nos levarão para o deserto da solidão, para o campo árido da rejeição. Para muitos, deixa eu te dizer, para muitos, nossas conquistas representam uma ameaça que deve ser retirada do caminho a qualquer custo. Talvez você tenha conquistado algumas coisas na sua vida, talvez Deus tenha te abençoado mesmo em meio a essa escassez que estamos vivendo, mesmo em meio a essa tribulação, essa falta de tudo, Deus ainda assim tem te abençoado e as pessoas por conta disso têm causado, têm deixado aflorar na vida delas a inveja. Elas não estão felizes com o seu sucesso e por isso estão deixando você na solidão, estão deixando você no campo árido da rejeição, porque o seu sucesso, a sua prosperidade em Deus, infelizmente tem incomodado a muitos filisteus, a muita gente que está perto de você. Já percebeu uma coisa? Como as pessoas têm dificuldade de celebrar a vitória do outro, como as pessoas têm dificuldade de celebrar a vitória juntamente com você.
Já se sentiu ameaçado ou mesmo convidado a se afastar de uma empresa porque você é um excelente profissional, porque você é uma pessoa que faz a roda girar na empresa, porque você é uma pessoa de sucesso, tudo que você coloca a mão a coisa flui. Mas por quê? Porque a semelhança de Isaac, o Senhor tem abençoado a sua vida. Mas você já viu como as pessoas se afastam de você, se afastam da empresa, se afastam da igreja ou de um clube por causa das suas conquistas, que começaram a incomodar aqueles que buscavam a glória apenas para si mesmos? Porque pessoas que se afastam de nós, quando a prosperidade chega na nossa vida, mesmo em dia de escassez, em tempos áridos, é porque essas pessoas não queriam glorificar a Deus, elas queriam glorificar a si mesmo, porque quem está a fim de glorificar a Deus, vai glorificar a Deus juntamente com você quando a tua vitória chegar. Aleluia! Essa turma de invejosos, essa turma de filisteus invejosos, ela tramou em comum acordo e começaram a entulhar os poços que Isaac tinha recebido da herança de seu pai, Abraão. Encheram de terra. Ter um poço de água nos dias de Isaac era sinônimo de poder e de prosperidade, pois a água era algo muito precioso naqueles dias. E entulhar poços era o mesmo que arruinar uma pessoa, constituindo assim séria agressão, sendo até motivo para guerra. Naquela época, até por uma questão de falta d'água, se declarava guerra, porque a água era um bem muito precioso. É até os dias de hoje, apesar da falta de importância que nós brasileiros, por ter uma quantidade de água potável imensa, uma das maiores do planeta, nós acabamos não dando conta e nem valor à riqueza que nós temos. Mas o fato é que ao entulhar os poços, você estava trazendo escassez, você estava trazendo fome, você estava trazendo miséria. E foi isso que os filisteus fizeram com os poços de Abraão, pai de Isaac. Entulharam, e Isaac foi lá, desentulhou os poços que eram do seu pai, que estava entulhado pelos filisteus, e ele começou a prosperar. E quando ele começou a prosperar, irmãos, os filisteus invejaram-se dele. Então, qual é a primeira lição que nós aprendemos com a vida de Isaac em relação a esses poços? É que em tempos de escassez, a sua prosperidade atrairá inimigos. A segunda lição que nós aprendemos aqui no texto de Gênesis, capítulo 26, é que em tempos de conflitos, não revide, continue cavando poços. Aleluia! Vou repetir: em tempos de conflitos, não revide, continue cavando poços. Está lá em Gênesis 26, 17 e 18, olha o que diz, interessantíssimo. Então Isaac se foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Aleluia! Que coisa extraordinária! Olha, queridos, olha a atitude de Isaac. Isaac poderia até ter reagido a esta tão grave agressão, mas ele preferiu mudar-se dali para um vale. Ele sai da cidade de Gerá, porque foi praticamente expulso pelo rei filisteu, e vai agora para o vale e habita ali. Agora Isaac levanta acampamento, vai morar no vale, naquela região conhecida como a região de Gerá, o Vale de Gerá. E ali Isaac havia passado nos dias de sua infância. Ele lembra de tudo aquilo e viu quando seu falecido pai cavara poços naquela região, e rever estes poços, percebeu também que todos esses poços ali no Vale de Gerá estavam entulhados. Os poços que seu pai havia deixado tinham sido também entulhados pelos filisteus. Isaac não contende ele não revide, ele não agride os filisteus. Isaac busca desentulhar os poços que seu pai havia aberto em seus dias, e após muito trabalho ele encontra água fresca. Assim, com certeza, eu acredito que todos do acampamento de Isaac, os seus servos,
a sua família ficaram muito felizes, mas o fato é que essa felicidade durou pouco. Durou pouco porque novamente os homens daquele lugar, do Vale de Gerá agora, vão perturbar, eles são chamados pastores de Gerá. Esses homens agora, filisteus, que são conhecidos na Bíblia, nesse texto sagrado, como os pastores de Gerá, eles também ficaram incomodados, perturbados, invejados pelos poços que Isaac desentulhou, e dizendo que aqueles poços eram deles, não era de Isaac, não era de Abraão. Eles tomaram os poços de Isaac no Vale de Gerá. Isaac então chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda. Uma coisa é certa, meus irmãos, Isaac não gostava de contenda, pois ele havia aprendido com seu pai que é melhor ignorar o medíocre do que se igualar a ele. Olha que coisa extraordinária. É melhor ignorar o medíocre do que se igualar a ele. Veja que ninguém tinha se preparado ou se manifestado para abrir os poços. Foi só Isaac chegar, desentulhar os poços do pai, que novamente os filisteus, agora os pastores de Gerá, se apresentam diante dele e dizem que aqueles poços não eram dele, nem de seu pai, eram deles, os filisteus. Olha que coisa extraordinária. Em tempos de conflitos, não revide, continue cavando poços. Isaac não agride, Isaac não vai para o confronto, Isaac continua cavando poços. Olha que coisa extraordinária. Veja, em tempos de crise, em tempos de escassez, a primeira lição que a gente aprende é que em tempo de escassez a sua prosperidade atrairá inimigos. A segunda lição é que em tempos de conflito não revide, continue cavando poço. Terceira lição é que sempre aparecerá alguém para roubar as nossas conquistas. Essa é a terceira lição, é que sempre aparecerá alguém para roubar nossas conquistas. Está lá, ainda no capítulo 26, versículo 19 e 20. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Veja, a terceira lição é que sempre aparecerá alguém para roubar nossas conquistas. Querido, enquanto os poços estão entulhados, ninguém aparece. Mas quando você os desentulha e começam a dar águas, haverá sempre gente para dizer que aquilo não te pertence e vai se apropriar do que é seu. Quando não há resultado nenhum aparente, quando a igreja não está cheia, quando no seu trabalho a coisa não flui, no seu trabalho, quando no seu ministério não flui, ninguém aparece, ninguém quer nem saber de você. Mas quando você persevera naquilo que Deus te chamou para fazer, as pessoas aparecem. Agora a igreja encheu, todo mundo quer a igreja. Eles se levantam para tentar tomar a igreja. Na empresa eles se levantam para tentar tomar o seu lugar. É assim, felizmente é assim que as pessoas agem. É gente que não tem coragem de trabalhar e fica desejando o que é alheio. Eu chego a perguntar o porquê estes pastores não vieram e ajudaram a Isaac a cavar os poços, mas apareceram somente depois de tudo pronto. Precisamos estar preparados para enfrentar oposição, sem deixar o coração azedar. Isaac não permite isso. Isaac, com todos esses enfrentamentos, Isaac não permite o seu coração azedar, queridos. Que coisa extraordinária. Que coisa linda, porque ele tinha aprendido com seu pai Abraão no episódio entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Havia uma contenda entre eles. E aí Abraão se apresenta e diz para Ló: escolhe a terra que você quer ficar, porque a terra que você escolheu, eu vou escolher a outra, aqui sobrar, para que não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Ló escolheu as
campinas verdejantes, conhecida como Sodoma e Gomorra. E Abraão, sobrou para Abraão deserto, árido. Mas Deus fez Abraão prosperar no deserto. Então, Isaac está tendo esse tipo de comportamento porque Isaac aprendeu com seu pai. Ele não deixou com que o seu coração se azedasse, mesmo quando a oposição era ferrenha contra a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, o seu sucesso sempre incomodará alguém. São poucos os que vão se alegrar com a sua vitória, é verdade. A prosperidade de uns é o sentimento de fracasso de outros. Sua alegria pode ser o desgosto de outros. É terrível saber disso, mas é a verdade. A prosperidade de uns é o sentimento de fracasso de outros. A sua alegria pode ser o desgosto de outros. Saiba que isso é uma verdade. Sempre haverá pessoas que desejam roubar as nossas conquistas. A gente precisa ficar atento em nossos dias. Então veja, recapitulando. Primeira lição: em tempos de escassez, a sua prosperidade atrairá inimigos. Segunda lição: em tempos de conflitos, não revide, continue cavando poços. Terceira lição: sempre aparecerá alguém para roubar as nossas conquistas. E a quarta lição que a gente tira desse episódio de Isaac é a perseverança. Ainda no capítulo 26, versículos 21 e 22, diz assim: então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna, que significa inimizade. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Aleluia! Perseverança, queridos. Glória a Deus. Como todo servo bom e fiel e cheio de fé, Isaac se levanta e cava outros poços d'água. E penso que em meio a tanta gente, alguém sempre dissesse a Isaac que ele deveria brigar pelos poços que ele já tinha aberto e desentulhado lá atrás. E talvez você também esteja pensando nisso, mas Isaac estava tendo uma outra aula, ele precisava aprender algo além, ou então não estaria à altura de ser o herdeiro das bênçãos prometidas por Deus. Isaac nos ensina uma coisa interessantíssima: não vale a pena brigar para baixo, aleluia, porque o meu alvo é Cristo. Isaac, pela terceira vez, se vira e cava outros poços, e quando ele pensa que estava tudo bem, novamente a decepção. Outros que a Bíblia não cita também contendem com ele, talvez ou os mesmos ou não, mas é certo que contenderam e tomaram seus poços. Ele chamou aqueles poços de Sitna, que significa inimizade. Você olhando para a vida de Isaac, parece que ele é um bobão. Parece que ele é um zero à esquerda, é um Zé Ninguém. É alguém que não tem iniciativa nenhuma, não luta pelos seus direitos. Essa é a primeira impressão que temos da vida de Isaac, mas não é esse o fato. Isaac sabia que o que estava acontecendo, pois em nenhum momento ele murmura, mas o fato é que pela terceira vez tomaram os poços de água que Isaac havia cavado, e agora não eram poços desentulhados, mas cavados mesmos. E mesmo assim, tomaram dele, deixando sem provisão daquilo que era mais precioso, água fresca. Pois sem água, ele, o povo, todo o seu rebanho estariam fadados ao falecimento. Meu Deus! Mas veja, Isaac tem perseverança. E para perseverar, temos que aprender a lidar com as oposições, queridos. Só tem uma maneira de calar o inimigo: é não parar de fazer o que se está fazendo. Aleluia! Só tem uma maneira de não parar o inimigo: é não parar de calar o inimigo, é não parar de fazer o que se está fazendo. Deus tinha dito para Isaac lá atrás: peregrina nesta terra e serei contigo.
e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Isaac estava debaixo de uma promessa, versículo 3 do capítulo 26. Isaac estava debaixo de promessa, querido. Por isso ele perseverou e não parou de fazer o que ele estava fazendo, porque ele tinha uma promessa de Deus. Deus prometeu que iria abençoar ele naquela terra. Veja o exemplo de Jeremias. Se você ler o livro de Jeremias no capítulo 4, dos versículos 1 a 6, e Neemias não se importou com as oposições dos seus inimigos. Não, mas ele continuou a obra até completá-la. Aleluia! Em tempos de dificuldade, persevere. Parece que você faz uma coisa, não dá certo, faz outra, não dá certo, faz outra, não dá certo, faz outra, não dá certo. Parece que as portas se fecharam, parece que os céus se blindaram, parece que Deus te abandonou, mas Deus tem uma promessa para você. Deus deu uma promessa para você, como deu para Isaac, e Deus vai fazer essa promessa se cumprir. O que eu preciso continuar fazendo é perseverando naquilo que Deus mandou eu fazer. Aleluia! Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa se os meus adversários estão roubando aquilo que eu tenho plantado e trabalhado para conquistar, não importa, o que importa é que eu estou debaixo de promessa e eu vou perseverar. Aleluia! Então veja, a primeira lição é que em tempos de escassez a sua prosperidade atrairá inimigos. A segunda lição é que em tempos de conflitos não revide, continue cavando poços. Terceira lição é que sempre aparecerá alguém para roubar nossas conquistas. E a quarta lição é a perseverança. E a quinta lição e penúltima é a maturidade espiritual. Aleluia, maturidade espiritual. Versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e diz: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia. Queridos, por que maturidade espiritual? Sabe por quê? Porque quando somos encurralados por circunstâncias adversas, tendemos a achar que Deus nos desamparou. Imagine a cabeça de Isaac. Deus diz que não é para ele descer no Egito, que é para ele ir para Gerar. Diz que vai prosperá-lo. E ele começa a prosperar, só que os filisteus têm inveja e ciúme dele, bota ele para correr. Ele vai para o vale de Gerar. Chega no vale de Gerar, ele abre poços, desentulha poços. E os pastores de Gerar botam ele para fora, dizendo que aqueles poços eram dele. Terceira vez ele vai abrir poços e vão dizer que aquele poço também não é dele. Veja, você já se perguntou por que Deus somente aparece depois e não antes ou durante os momentos de afronta que Isaac estava passando? Porque o Senhor só veio quando tudo parecia tranquilo? Eu tenho uma palavra para você nesse sentido, querido. Saber conviver com o silêncio de Deus em meio às aflições é sinal de maturidade espiritual. Maturidade espiritual é saber que mesmo em momentos de dificuldade, confiamos que Ele está conosco. Aleluia! Essa é a nossa certeza. E agora Isaac, feliz da vida, vendo seu povo abastecido, dá um nome àquele lugar. Ele chamou de Reobote, que significa espaço suficiente. Em outras traduções, alargamento. Deus alargou a Isaac. Isaac mostrou para o seu povo que realmente vale a pena confiar nas promessas de Deus. Agora a água era de Isaac. Ninguém tinha mais forças ou coragem de encarar um homem como ele, o homem de Deus. Quando olhavam para Isaac, viam a perseverança e a determinação nos olhos dele. Reobote foi um lugar de alargamento e amplitude na vida de Isaac. E isso tem tudo a ver com a fase de prosperidade que Deus reserva para aqueles que são fiéis e perseverantes e que não se entregam diante de perseguições e adversidades que querem desanimar ou acovardá-lo.
Querido, deixa eu dizer uma coisa ao seu coração, mais uma: estar no centro da vontade de Deus é triunfar nas horas de incertezas. Glória a Deus. O lugar mais seguro para estar, ainda que em perigo, ainda que sofrendo afronta, é no centro da vontade de Deus. Aleluia. É aqui que descobrimos algo importante. Nesse episódio da maturidade espiritual, desse capítulo 26, que narra essa trajetória conflitante de Isaac, é que a questão não é o lugar onde você está, mas quem está com você no lugar que você está. Aleluia! Não importa se os poços estão entulhados, não importa se o lugar é deserto, não importa se te afrontaram, não importa se invejaram a você, não importa se tomaram o que você conquistou, não importa se estão entulhando os seus poços, os poços que você abre, não importa. O importante não é o lugar onde você está, mas sim quem está com você no lugar em que você está. Aleluia! Glória a Deus! Maturidade espiritual é você entender que mesmo em meio ao silêncio divino, Deus está com você, independentemente do lugar em que você esteja inserido e colocado por Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então veja, em tempos de escassez a sua prosperidade atrairá inimigos. Em tempos de conflitos não revide, continue cavando poços. Terceiro, sempre aparecerá alguém para roubar as nossas conquistas. 4, mantenha-se perseverante. 5, tenha maturidade espiritual para entender o agir de Deus em meio ao silêncio dele. E 6º e última lição que eu extraio desse texto é que o seu destino é em Berseba e não em Gerar. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 23 em diante. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Aleluia! Se Reobote é o lugar onde os inimigos não podem mais nos seguir, querido, é somente o lugar onde os filhos de Deus podem estar. Muitos já se alegraram de ter chegado a este lugar, que já é de grande bênção, mas há algo mais. Deus quer nos levar mais adiante do que pensamos. Ele quer nos levar até Berseba. Berseba significa poço de juramento. Aleluia! Ali era a terra da promessa. Berseba significa é a terra da promessa, é lugar de bênção. Berseba é lugar de edificar altar, de estabelecer relação séria e comprometida com o projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia! Levantar um altar tem sentido de consagração e adoração. Ali em Berseba, o Senhor aparece a Isaque e reafirma sua promessa para com ele. Em Berseba é lugar de edificar um altar, é lugar de arrumar a sua tenda. Aleluia! É lugar de cavar mais um poço. Glória a Deus! Só que agora é diferente. Você está no lugar de Deus, você está em Berseba, no lugar do juramento, no lugar da terra prometida. Aleluia! Sabe, irmãos, coisas extraordinárias nós aprendemos com Isaque. Mas Isaque não fica na terra que está dando prosperidade, apesar de não ser a sua própria terra. Isaque não permanece naquilo que Deus não chamou para ele permanecer. Isaque tinha um alvo mais adiante, e o alvo de Isaque era Berseba. Tem gente que se contenta. Muitos cristãos estão acomodados em Gerar, pensando estar usufruindo as bênçãos de Deus, mas na verdade o projeto de Deus para a minha vida, para a tua vida, é Berseba. E para chegar em Berseba é preciso passar por Gerar, é preciso passar pelo vale de Gerar. Em outras palavras, para alcançar a bênção de Deus,
É preciso passar pelo vale, é preciso cavar poços, é preciso tirar entulhos. E então, depois de tudo isso, edificar o altar e usufruir das promessas de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Ah, queridos, o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração sentimento que você talvez esteja experimentando. Parece que você está dando murro em ponta de faca. Parece que você não está vendo aquilo que Deus te prometeu. Você está onde Ele mandou você estar. Você está fazendo o que Ele mandou você fazer, mas você não está vendo nada sair do lugar. E a ordem de Deus é: continue cavando, continue perseverando. Tenha maturidade espiritual para entender que em meio a tudo isso eu estou no controle de todas as coisas. Nem inimigo algum poderiam desestabilizar o trono de Deus. O trono de Deus está firme, a promessa de Deus está de pé. Deus tem algo extraordinário para a tua vida, querido. Persevere onde você está plantado. Aleluia! Não importa se você tentou uma vez, se tentou duas, se tentou três, se tentou 4, 5, 6 vezes e não deu certo. Não importa, não foi aí que Deus te colocou. Persevere, porque Berseba está chegando e você ali vai levantar um altar para Deus e vai adorá-lo e vai cavar um outro poço e o nome dele será glorificado na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Não desista, querido, de continuar cavando poços. Não desista. Deus te plantou aí. Deus te estabeleceu nessa terra, como fez com Isaac. É hora de você entender o mover de Deus em meio a todo esse silêncio que você está vivendo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua história. Deus não perdeu você de vista. Deus ainda te ama e vai fazer com que você chegue a Berseba em nome do Senhor Jesus. O que Ele fez com Isaac, Ele vai fazer com você. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu sinto a graça de Deus aqui. E sinto pela fé e pelo Espírito que existem pessoas nos assistindo nesta noite e que irão assistir essa mensagem depois no YouTube e que serão tocadas porque estão trabalhando, estão se esmerando, estão fazendo o que precisa ser feito e parece que nada sai do lugar. Ei, você tem convicção de que foi Deus que te plantou aí? Então espere, persevere, tenha maturidade espiritual. Enfrente a inveja dos seus adversários. Não brigue com ninguém. Continue cavando poços. Esse é o segredo. Aleluia. Não olhe para quem está à sua volta. Faça como Neemias na reconstrução dos muros em Jerusalém. Fica firme no propósito de Deus. Deus não chamou para te estabelecer. Deus não te chamou para ser com promessa dizendo que você iria vencer essa guerra. Saiba, Deus está no comando, Deus está no controle. Aleluia. Ah, irmãos, eu vou encerrar aqui esta noite esta mensagem, não querendo encerrar. Eu vou terminar não querendo terminar. Eu vou finalizar não querendo finalizar, porque eu sinto a graça de Deus aqui esta noite. Mas eu quero orar por você. Eu quero pedir que você aí, onde estiver nos ouvindo, nos assistindo, você feche os teus olhos, porque eu tenho certeza que Deus falou o seu coração. Vamos orar, amado e eterno Deus. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, ainda na Tua presença estamos. E queremos Te engrandecer, ó Deus, queremos Te louvar, queremos Te bendizer, queremos glorificar o Teu nome por todas as coisas. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor falou com pessoas de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza que o Senhor falou com gente, ó Deus, de uma maneira que elas estavam esperando uma resposta a tempo. O Senhor, nesta noite, nesse instante, tem falado ao coração desta pessoa. Deus, eu lhe peço que o Senhor dê forças, assim como Isaac teve, de perseverar naquilo que o Senhor a convidou para fazer, para esse projeto de vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, continue dando
forças a essa pessoa, continue encorajando-a para que ela chegue onde ela tem que chegar em Berseba, que ela entenda, Senhor, que em meio a tudo isso, o Senhor não está distante, mas o Senhor está mais perto do que ela possa imaginar. Como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo estas pessoas, em nome de Jesus, essas dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo e que nos irão assistir ainda depois dessa mensagem no YouTube. Eu quero abençoar cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Que Tu possas glorificar o Teu nome na vida delas, ó Deus. Eu apresento a minha família em Tuas mãos, eu apresento a família de cada uma delas em Teus cuidados. Senhor, hoje é domingo, o primeiro dia da semana, que esta mensagem, Senhor, possa ecoar no interior desta pessoa por longos e longos dias na Tua presença. Que essa palavra desistir não apareça no vocabulário dela, mas que a palavra perseverança venha ecoar de uma maneira muito significativa no interior dessa pessoa. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, nós oramos. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, nós abençoamos todas as pessoas nesta noite. Em nome de Jesus, e nós oramos com perdão dos nossos pecados. Em nome daquele que vive e que reina para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos, eu quero aqui agradecer a você pela sua companhia aqui conosco. Dizer a você, se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe nas suas redes sociais, que essa mensagem possa chegar a tantos e tantos outros lugares, que Deus possa usar você para ser um canal de bênção para outras pessoas. Dentro de instantes, ainda hoje ou talvez amanhã, esta mensagem estará lá no YouTube, estará gravada aí também na página Mais com Cristo. Então, você querendo, é só visitar as nossas redes sociais, que nós já falamos lá no início deste vídeo, em nome do Senhor Jesus. E eu desejo do fundo do meu coração esta noite te abençoar com a bênção apostólica e dizer que o grande e excelso amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo Jesus seu Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus que tem assistido esta mensagem, que assistirão esta mensagem. Em nome de Jesus eu os abençoo nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.